Você está no Amplo Espectro, eu sou o Márcio, escritor e professor, e hoje vamos dar continuidade ao nosso fascinante estudo sobre os gregos antigos, falando sobre Tales de Mileto, esse grande filósofo pré-socrático, né, dos primórdios da filosofia grega. Vamos começar esse vídeo resumindo em 5 tópicos que serão analisados mais detalhadamente adiante nesse mesmo vídeo. E logo depois que eu resumir esse vídeo em 5 tópicos, eu vou transmitir aqui para vocês 3 questões de múltipla escolha que serão respondidas apenas ao final do vídeo. Então convido você a ficar aí até o final para assistir. Vamos conhecer então a obra, o resumo aqui dessa obra, muito breve, do grande pensador Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos pré-socráticos. São 5 tópicos fundamentais para conhecer a obra de Tales de Mileto. Bom, como todo pré-socrático, a preocupação maior era a arquê, a concepção de qual era a substância primordial que compunha o universo, o mundo. E a arquê, para o Tales de Mileto, essa substância era a água. Então a ideia de que tudo deriva da água como substância primordial. O segundo ponto é a racionalidade filosófica, busca por explicações racionais e não apenas mitológicas, como até então podemos dizer, ou sobretudo no período homérico, como se dava. O pensamento grego era contaminado por crenças, vamos dizer assim, crenças mitológicas, explicações que não buscavam nenhum fundamento lógico, nenhuma racionalidade. Então o Tales vai inaugurar isso para tentar, pelo menos, se esforçar para explicar racionalmente a cosmovisão que ele tinha, tendo a água como substância primordial. 3, contribuições matemáticas. Quem não conhece as contribuições matemáticas de Tales, o teorema de Tales, enfim. Aplicações práticas da geometria, como medir pirâmides pela sombra. Então há uma forte influência na geometria que a gente usa até hoje, Não só Tales, Pitágoras, Euclides, pensadores do passado tiveram até hoje são aplicados em seus teoremas, aplicados na matemática pura aplicada, ficou de legado para a gente. Em relação à astronomia, o quarto ponto, ele fez previsões, Tales teria previsto um eclipse solar demonstrando o domínio dos ciclos celestes, Então isso sem dúvida já manifestava aí um impacto sobre a sociedade da época, de perceber que a racionalidade não se dava, digamos, ao debruçar o humano em busca de explicações racionais, que não se fossem apenas mitológicas, ele poderia gerar proveitos de ordem prática e material para a sociedade, Então, como por exemplo, essa previsão de eclipse solar ou previsão de estações do ano, tudo isso contribuía para o plantio, para a colheita, influência, e o último tópico, influência na escola jônica, fundador da tradição filosófica que inclui Anaximandro e Anaxímenes. Então, Tales, como eu falei, aí foi um dos primeiros, dos primordiais pensadores, digamos assim, na acepção da palavra filósofos, na acepção da palavra, que buscaram ter uma visão de matemática pura, de astronomia e de cosmovisão, Bom, vamos falar então das 3 questões de múltipla escolha a respeito de Tales de Mileto, que terão suas respostas apresentadas ao final desse vídeo, Primeira questão: qual era o elemento considerado por Tales como origem de todas as coisas, A gente acabou de falar, mas tá aí, a primeira letra, a letra A seria o fogo, letra B, terra, letra C, água e letra D, ar. A segunda questão é: Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo ocidental por ter 1. Escrito o primeiro tratado político da Grécia. 2. Fundado a Academia de Atenas. 3. Explicado o mundo com base em princípios naturais. E 4. Criado a teoria das ideias. Pois bem, e a terceira e última questão é: em que cidade Tales de Mileto nasceu e desenvolveu sua filosofia? Primeira é Atenas, letra A, letra B, Esparta, letra C, Mileto e letra D, Corinto. Pois bem, vamos aqui ver
começar a falar então, né, o início da filosofia ocidental, que se dá com Tales de Mileto, 624 anos antes de Cristo até 546 anos antes de Cristo. Foi um pensador pré-socrático nascido na cidade de Mileto, que fica na Jônia, região hoje pertencente à Turquia. Né? Veja como, digamos, é um período em que a Grécia estava expandida, né? Chegava até lá na Turquia. Reconhecido como o primeiro filósofo da tradição ocidental, Tales inaugurou uma nova forma de pensar o mundo. Em vez de recorrer aos mitos e aos deuses para explicar os fenômenos naturais, ele buscou causas racionais e naturais para o funcionamento do universo. Então, em que contexto histórico isso se deu? Mileto era uma próspera cidade portuária, centro do comércio e cultura, onde ideias circulavam entre gregos, egípcios e povos do Oriente. Esse ambiente cosmopolita favoreceu o surgimento de reflexões filosóficas e científicas. Tales, além de filósofo, foi matemático, astrônomo e engenheiro. Ele teria aprendido geometria no Egito e aplicado seus conhecimentos para prever eclipses e medir distâncias inacessíveis. Então, há, sem dúvida, um legado egípcio, não só na filosofia de Tales, como na própria cultura grega. Né? Os gregos pegaram muito dos egípcios. Talvez, possivelmente, seja um estudo que eu venha trazer para cá da civilização egípcia, né, mais à frente. Filosofia do Tales. Tales acreditava que a água era o princípio, a arquê, né, que dá as ideias de arquétipos, que dá a ideia de estrutura, né, a arquê de todas as coisas. Para ele, tudo no universo derivava da água, que era a substância primordial da existência. Essa ideia, embora simples, representava uma ruptura radical com a explicação que até então era apenas meramente mitológica do mundo. Tales inaugurou o pensamento racional buscando a unidade subjacente à diversidade dos fenômenos. Né? Então você observa empiricamente os fenômenos e tenta explicá-los através de uma única substância. Né? O que compõe tudo isso? Legado e relevância. Vamos falar aqui do legado e relevância. Primeiro, a propor uma explicação natural para o cosmos. Com certeza ele vai o quê? Influenciar todos os demais filósofos pré-socráticos que vão também tentar, de alguma forma, focado no cosmos, na percepção do universo, explicar o seu funcionamento. Segundo, influenciou profundamente outros pensadores, como Anaximandro e Anaxímenes, né? Considerado um dos 7 sábios da Grécia. Contribuiu para o desenvolvimento da geometria e da astronomia. Seu pensamento marca o início da filosofia como disciplina autônoma. Aqui um pequeno adendo meu, fora do assunto, né? Fala-se muito que incas e astecas, os maias também, né, tinham calendários próprios, tinham estudo de astronomia, tinham conhecimentos, né? Alguns desses conhecimentos nos foram legados, outros perdidos. E isso revela que o ser humano, em situações distintas, culturas completamente separadas, consegue chegar às vezes às mesmas conclusões, né? Interessante isso, ou conclusões parecidas. E aqui vamos então continuar, né? Falei do seu pensamento marca o início da filosofia como disciplina autônoma. E vamos para o gabarito, né? Bom, o gabarito aqui das questões pode-se dizer, em relação à questão número 1, o elemento primordial que Tales acreditava, como eu falei, era a água, né? Então, Tales acreditava que a água era o princípio de tudo, pois observava que a vida dependia dela e que ela podia assumir diferentes formas, líquida, sólida e gasosa. Né? Em relação à resposta da questão 2, né, a gente pode dizer que a letra C explica o mundo com base em princípios naturais. Né? Então, o Tales ele digamos, um precursor de buscar isso de verdadeira filosofia. Ele explica o mundo com base em preceitos naturais. Essa é a grande revolução de Tales, abandonar os mitos e buscar causas naturais para os fenômenos. Em relação à questão 3, aí é uma questão dada, né, pode-se dizer. Né? De onde veio Tales de Mileto? De Mileto, da cidade de Mileto. Então, Mileto é a cidade da Jônia, que foi berço da filosofia ocidental e o local onde Tales viveu e ensinou. Agora eu vou finalizar falando aqui 3 livros, recomendando aqui 3 livros, 4 livros. 4 livros que possam vir a contribuir no seu estudo para conhecer um pouco mais a respeito de filosofia pré-socrática e em especial de Tales de Mileto. O primeiro deles é um livro de Giovanni Reale, A Filosofia
pré-socrática, obra fundamental que contextualiza Tales dentro da escola jônica e discute seu papel na fundação da filosofia ocidental. O livro 2 é de Bertrand Russell, A História da Filosofia Ocidental, que no caso, mais especificamente, o volume 1. Um clássico da filosofia que apresenta Tales como o primeiro filósofo e analisa sua importância histórica e intelectual. O terceiro livro que a gente vai indicar aqui é a coleção Os Pensadores, que tem como subtítulo aí Tales de Mileto e Outros, né? Volume introdutório que reúne textos explicativos e análises sobre Tales e seus contemporâneos, ideal para quem está começando. E por fim, vou indicar aqui o livro de Juliana Bezerra, Tales de Mileto, Biografia, Filosofia e Teorema. Recurso didático disponível, inclusive, online, né, acho que no site Toda a Matéria, com explicações claras sobre sua vida, ideias, filosofias e contribuições matemáticas. Então é isso, gente. A gente indicou aqui 4 livros. Se você quiser adquirir qualquer dessas obras, fica a sugestão para que faça isso por meio do nosso link de associados da Amazon. Dessa forma você vai estar contribuindo com o nosso canal, com os custos aqui do nosso canal, sem nenhum custo adicional para você, e ainda vai ter contato, acesso direto com uma obra de suma relevância para o seu aperfeiçoamento no conhecimento da antiguidade grega. Antes de finalizar, fica aqui o convite para você conhecer a R4 Informática, que é uma parceira do Google na implementação do Google Workspace, uma plataforma que ajuda as empresas a dinamizarem, a terem proverem melhor os seus clientes de forma mais profissional, e terem melhor gerenciamento sobre o seu quadro de funcionários. Enfim, dá um salto qualitativo muito alto quando você, hoje qualquer empresa, e sobretudo as que trabalham na área digital, né, fazem adesão à principal plataforma de interface, né, entre usuários e empresas, ou mesmo de empresas e entre gestores e seus funcionários. Então, portanto, fica o convite para você conhecer o site da R4 Informática aqui no campo de descrição aqui embaixo e conhecer o portfólio de produtos que eles oferecem, né? E por fim fica o convite para o próximo vídeo, né? Com o próximo vídeo nós iremos falar de Anaximandro, né? O seguinte filósofo pré-socrático que precisa ser estudado, analisado aqui. A gente vai dar uma pincelada básica. Dessa sequência de vídeos eu estou apenas pincelando os pontos principais, a gente não está aprofundando em nada, então é ideal, essa sequência de vídeos é ideal justamente para quem está começando a estudar a filosofia, os filósofos gregos, a antiguidade grega, né, de uma maneira em geral, inclusive a história grega. É ideal porque justamente estamos apenas pincelando, dando ligeiras pinceladas. Fica o convite, não perca o próximo vídeo, Anaximandro, te vejo lá.